só a igreja declarando. A gente tem um tempo na Eucaristia, e logo depois da Eucaristia nós vamos emendar com o lava-pés, mas eu vou orientá-los. Mas hoje é quinta-feira, quinta-feira santa. É nessa noite nós nos lembramos que Jesus foi traído. O seu ministério público estava no fim. Jesus se recolhe com seus discípulos num lugar e com eles come aquele alimento separado para a Páscoa. Naquele momento, Cristo instituiu a Santa Ceia. É o seu memorial. Memorial para se lembrar, em memória dele. E ele revela aos 12 seu amor infinito. E ele prepara-os para que haja a separação. Logo, logo, Cristo vai se separar deles. Naquela época, no Oriente, clima geralmente quente, bote quente nisso. As pessoas usavam sandálias e andavam a pé para cima e para baixo. As estradas eram de terra. Lavar os pés era um gesto de hospitalidade, não raro. Praticado antes das refeições. Você pergunta, por que lavar os pés e não as mãos? Porque não havia mesa. A mesa era no chão. Então as pessoas se sentavam, se deitavam. Então era praxe lavar os pés. Quem lava os pés, lava as mãos. Nas famílias de classe média, eu vou dizer assim, para vocês entenderem, as pessoas comuns, era normal fornecer uma bacia de água para que o convidado lavasse os seus pés. Aonde você chegasse, tinha lá uma bacia para você lavar os seus próprios pés. Já nas famílias mais ricas, mais abastadas, o anfitrião destacava um servo, escravo, para realizar a tarefa de lavar os pés dos seus convidados. Porque tinha-se que lavar os pés era um serviço para escravo. Era uma tarefa, era um ato servil. Era considerado um ato de humildade e carinho para com o convidado. O anfitrião, o próprio anfitrião, pessoalmente, lavar os pés do visitante. Jesus Cristo lavou os pés dos seus discípulos, inclusive Judas, na última noite, antes de ser preso e condenado à morte. Naquela noite, Jesus e os seus discípulos estavam reunidos em um local, celebrando a ceia, sem anfitriões, mas a bacia estava separada, com água, e não havia servos para lavar-lhes os pés. E o texto nos mostra que nenhum apóstolo tomou a iniciativa de se levantar e de se lavar, muito menos lavar os pés dos outros. Como eu sempre digo, eu entro na cena e eu fico pensando assim, olhando para Jesus e ele analisando aqueles discípulos e o pessoal já comendo. Ele disse, esses caras não vão lavar os seus pés, não? Aí ele para a ceia, ele se levanta, tira suas vestes, pega uma toalha, coloca na cintura e lavou e enxugou os pés de todos. E novamente eu friso, o de Judas também. Isso significa um ato de amor e humildade. Talvez aqueles homens ficassem felizes em lavar os pés de Jesus. Eu vou lavar os pés do meu mestre, do Rabi, mas eu não vou lavar os pés de Davi. Eu não vou lavar os pés de Marcos. Eu quero lavar os pés do meu bispo Ivan Rocha. Não, eu quero lavar os pés do meu arcebispo Paulo Garcia.
Naquela época, o ato de lavar os pés dos outros era um serviço reservado para o menor dos servos domésticos. Aqueles homens eram orgulhosos demais para fazer um serviço de escravo. Pastor, você está falando de quem? Dos discípulos. Porque eles não tomaram a atitude de lavar os pés uns dos outros. Eles não lavaram nem os seus próprios pés. Os amigos não lavavam os pés uns dos outros, exceto em momentos especiais e raros, como um gesto de grande amor. Jesus demonstra nesse ato, num gesto de humildade, que nós devemos servir uns aos outros de maneira gentil e amorosa, de forma prática, não de ouvir falar, mas de praticar, servir ao próximo, realizar atos em favor do próximo, do bem-estar do próximo. No Evangelho de João, no mesmo capítulo 13, só que nos versículos 14 e 15, Jesus nos mostra que, sendo Ele Senhor e Mestre, lavou os pés dos seus discípulos, e que nós devemos também lavar os pés uns dos outros. Devemos servir uns aos outros, porque Ele nos deu o exemplo de que, como fez, o também façamos. Vocês estão entendendo a mensagem? Que o próprio Deus, Ele lavou os pés daqueles homens, para mostrar para Ele, que Ele, como Senhor e Mestre, Ele serve. E Ele diz: sejam meus imitadores. Lá em Colossenses, no capítulo 3, versículos 23 e 24, diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. A palavra de Deus nos diz que, se não amarmos o próximo a quem nós vemos, como poderemos amar a Ele a quem não vemos? Por isso nós devemos ajudar os necessitados, tendo em mente que tudo que fazemos é para a honra e glória de Deus, e não para nos glorificarmos. Tudo que nós fazemos deve ser para o Senhor, para agradar ao Senhor. Não é para agradar a homens. Vocês estão entendendo? Tudo que você fizer, é tudo, não é quase tudo não. Tudo é para glorificar o Senhor. Muitas vezes, em certas ocasiões, nós não nos comportamos adequadamente. Colocamos o nosso eu à frente de nós. Deixamos a natureza humana tomar as rédeas da situação, acreditando que a experiência é capaz de resolver todo tipo de conflito. Não entendemos a vontade de Deus e decidimos precipitadamente e equivocadamente resolver a situação. E dessa forma, nós damos um testemunho negativo do comportamento de um cristão. Não está no texto não, mas tem que entrar. Tudo que você faz é para agradar a Deus? Tudo que você faz, o Senhor se alegra? Ou você faz para você mesmo? Para se vangloriar, para se glorificar, para chamar atenção para si mesmo? Precisamos internalizar que tudo o que fazemos rotineiramente deve ser feito de todo o coração, não por obrigação, e muito menos com desleixo, mas por amor a Ele, a Cristo. Concluindo, foi rápido, não foi? Olha aí.
A conclusão só tem umas 15 páginas, mas tá tranquilo, né? O exemplo que recebemos de Jesus, no ato de lavar os pés do outro, é um aviso para que nós sirvamos amorosamente nosso irmão. Mesmo em pequenas coisas, pequenos atos. Realizando ações humildes em favor do próximo. Quando eu escrevi isso, eu disse assim: Senhor, que não fique na mente daquele povo que vai escutar essa mensagem apenas naquela noite. Que nós possamos internalizar isso e tornar uma rotina. A rotina é diária, a gente servir ao próximo. É de domingo a domingo. É na igreja, fora da igreja. É no trabalho, é em casa, em todos os lugares. Nós devemos servir ao próximo. Ah, pastor, mas é difícil. Eu sei que é difícil. Se fosse fácil, não precisa pedir. Se fosse fácil, Jesus não teria sido o exemplo. Aqueles homens teriam chegado naquele lugar, cada um teria lavado seu pé. Quem sabe o João, poderia ter sido mais gentil e ter lavado o pé de alguém, de um deles. Mas Cristo, vendo aquela situação, vendo aqueles homens orgulhosos, Ele deu exemplo. Quando você lava os pés do seu irmão, você está declarando que não é maior do que ele. Quando servimos o próximo, servimos a Deus. Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso padrão. É Ele quer passar seu estilo de vida e comportamento para a nossa vida. Foi o próprio Cristo que declarou: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Há uma frase do pastor Luciano Subirá que eu achei pertinente incluir para concluir essa mensagem. E ele escreveu assim: que Jesus seja nosso alvo, nossa meta de crescimento. Que a reprodução da sua imagem e do seu caráter encontre lugar no nosso viver. Que por caminhar tão perto, tornemo-nos como Ele é. Portanto, façamos como devemos, sempre lembrando para quem estamos fazendo, sabendo que seremos recompensados pelo Senhor Jesus, a quem nós servimos. Amém? A quem você serve? Se você serve ao Senhor Jesus, seja um servo servidor, seja um servo humilde, simplesmente sirva. Amém? Que Deus nos abençoe.